me chama de Justin Munduala Chiwala. Esse é meu nome autêntico e original lá no Congo. Mas aqui pode me chamar de Justino. O nome Justin em português é Justino. Então é simples assim. E o resto a gente esquece um pouquinho no momento. Então, eu sou da República Democrática do Congo, na África Central. E nasci numa família de 10 filhos, eu sou o quarto. Meu pai e minha mãe já não estão mais vivos, com certeza se encontram de outro lado, lá nos céus. E meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos netos, todos estão lá no Congo, na África, na minha cidade. Na minha infância, sempre eu não tive nenhuma dúvida sobre o caminho que eu deveria seguir. Como a minha vocação nasceu praticamente, eu diria, de escuta do meu pai, da história do meu pai. Ele que estudou, ele que foi para o seminário, e sendo o primeiro da família, naquela época era difícil deixar o primogênito ser padre, porque na nossa cultura, então, a tradição passa do pai para o primeiro filho. E somos uma cultura patriarcal, e por isso meu pai não pôde ser padre, apesar de ele ter estado no seminário, mas depois essa história me motivou desde minha infância. Não sei se tinha 5, 6, 7 anos por aí, eu falei, quem sabe um dia eu posso ser padre no lugar do meu pai. E assim que nasceu minha vocação. Eu cresci com isso na minha cabeça, desde pequenino eu gostava muito de ir para a igreja, nas brincadeiras fazia-me de padre, celebrava para outras crianças, e assim o desejo continuou crescendo, até eu ficar sabendo qual o caminho que poderia seguir para me tornar padre. Entrei no grupo de vocação, na paróquia, e de lá caminhei, fiz colégio, terminou o colégio, depois fui fazer a filosofia. Depois da filosofia, me mandaram os camaradas para fazer teologia, e quando eu concluí a teologia, então me enviaram aqui no Brasil para iniciar a vida missionária. Então cheguei no Brasil em 1997. De lá para cá, ainda continuo aqui, em vários lugares, trabalhando e ao mesmo tempo fazendo trabalho diversificados, dentro da igreja como padre, ou fora da igreja como também alguém que contribui para, então, a construção da sociedade. Então, eu estou aqui. O catolicismo vem da família. Eu diria, eu nasci numa família católica. Meus avós também eram católicos, que eu conheço, e até meus tataravós também eram católicos. Só para ter uma ideia, a igreja que fica na nossa roça, quem construiu foi o meu bisavô. Então, ele que começou com os padres que chegaram a ter igreja, eram os primeiros catequistas daquele lugar. Então, a família praticamente vem dessa raiz do catolicismo. Apesar de a gente ter nossas religiões tradicionais, que nós cultuamos os antepassados, por exemplo, dependendo da situação, também a gente pensa em alguma força sobrenatural que rege determinada situação do universo, por exemplo, no trabalho de pesca, no trabalho de caça ou para a lavoura. Então a gente invoca algum tipo de força sobrenatural. Bom, na minha paróquia já eu tinha contato com os padres missionários. Era padre da congregação. Naquela época se chamava ele de padre de Skut. Skut é uma cidadezinha da Bélgica, onde a congregação começou. E depois fiquei conhecendo que são padres da congregação do Imaculado Coração de Maria. E no grupo de vocação, eles incentivavam a gente para crescer na nossa vocação e abraçar justamente
uma missão da igreja local, o que seria ser padre, mas na diocese, como padre secular. Mas eles, sendo missionários, ainda que não fizesse assim promoção de vida missionária, eu já me toquei. A partir de lá, eu dizia, se eles um dia vieram até aqui na nossa terra, por que não posso sair um dia até na terra dele para evangelizar também? E aí começou meu desejo para a missão. Então, crescendo, entrei no noviciado. Lá eu aprendi no noviciado que qualquer membro dessa congregação não trabalha no país dele. Tem que sair, porque a nossa missão é ad extra, como diz. Hoje faz-se ad extra, isso aqui, missão para fora, e também missão ad gentes, missão dentro do país, para ir nos lugares mais periféricos ou onde a Boa Nova ainda não chegou completamente ou não é bem vivido. No mesmo país pode também trabalhar hoje. Mas naquela época era, você entrou para sair. A gente já aprendeu isso aqui, e na filosofia, durante os estudos filosóficos, também isso a gente sempre foi edificado nesse sentido. Eu aprendi também lá que depois da filosofia podia sair já para a missão, antes da teologia. Aliás, 4 da minha promoção saíram depois da teologia. 2 para os Estados Unidos, 2 para a República Dominicana. Aí depois eu fui para Camarões. Os Camarões, e lá eu recebi, no 2º ano, o destino missionário. O destino missionário ainda não é nomeação, é só para apontar que se você conseguir terminar a teologia, você vai em tal lugar. Aí eu recebi o destino do Brasil. E quando terminei a teologia, em 96, aí esse destino foi confirmado como nomeação. Então você vai trabalhar no Brasil. Dificuldade eu não diria tanto quanto a língua, porque a gente nasce num país onde dentro da família você já está se acostumando com 3 línguas. O pai fala uma língua, a mãe fala uma língua, os dois comunicam com uma terceira língua. Entendeu? Lá dentro da família você começa a aguçar seus ouvidos. E quando você coloca o pé na rua, já é uma outra língua. Aí você entra na escola, você começa a aprender línguas estrangeiras. Francês, termina a escola primária, você entra na escola, no colégio, lá você vai começar também a estudar inglês. Então a gente rodou um pouquinho nesse universo de tantas línguas. E quando você sai de um lugar, você vai para outro lugar, é uma outra língua completamente diferente. Então a cada estado ou província onde você ia viver, era uma outra língua que o povo usava lá. Então, quanto a essa língua portuguesa, também nossos superiores ou formadores não queriam que a gente aprendesse a língua portuguesa lá, porque dizia a língua portuguesa do Brasil é totalmente diferente da língua falada na África e na Europa. Então, se você aprender português aqui na África, você vai aprender português dos portugueses. O sotaque vai ser diferente. Então, você tem que aprender a língua lá no Brasil. Chegando lá, você aprende. Então, chegando aqui, dia 2, então, no mesmo dia, fui para Brasília para começar a aprender a língua. E nós ficamos lá 3 meses. Agora, havia algo que contribuía para a gente entender muito, assim, a gramática portuguesa é a similitude com a língua latina. Então, português fazendo parte de línguas latinas, então se aproxima com a gramática francesa e o espanhol. Isso também muito ajudou para a gente conseguir aprender a língua. Mas até hoje eu estou aprendendo. Você vê meu sotaque como está. O missionário tem como princípio ou como espiritualidade a primeira coisa, chegar, se integrar, ver, e só depois que ele vai começar a pensar. E onde você está, você não pode dizer isso me agrada ou aquilo não me agrada. Você tem que se acostumar com a vida do povo. Isso aqui, nossa formação toda, durante a formação, dizia isso aqui. Você chega num lugar, você vai viver a vida que o povo vive.
Você vai levar aquela vida. Então, essa integração, ou seja, a enculturação para nós é muito forte. A segunda coisa, a África, que eu deixei para trás, ao sair, eu pensei que será muito distante do Brasil. Mas quando eu cheguei, eu encontrei muitas coisas semelhantes. Falando do povo, primeiramente, no primeiro lugar, essa alegria do povo, a solidariedade entre os povos. Está vendo a solidariedade a cada momento que surge uma catástrofe aqui no Brasil, o povo se junta para socorrer. Então, isso aqui é uma coisa praticamente africana, porque a africana vive em comunidade, tem seu sentido de vida dele enquanto ele está na comunidade. Então, isso aqui é muito bom também. Questão alimentar. Eu vou falar de pequenas coisas, não vou falar de menu especial, não. Na minha terra, eu deixei mandioca, deixei milho, deixei giló, deixei quiabo, folha de mandioca e mandioca em si, que eu pensei que essa coisa ficou para trás, lá no Brasil não vou encontrar nunca mais. Mas quando eu cheguei aqui, olha, está em qualquer lugar no mercado. Então, nesse ponto, não tem muita diferença entre a alimentação da minha terra e aqui. Mas a receita aqui é diferente, o jeito de cozinhar é diferente. Mas coisas que lá na África tem, aqui também eu encontro. Tirando essa cozinha europeia, tudo isso aqui é um pouquinho diferente nesse sentido. A lasanha, pizza, essas coisas, tem lá, tem, mas não é da cultura, não. Feijão e arroz nós temos também, então, isso aqui não pesou muito no sentido cultural, não. Mas o que eu gosto muito é o povo é muito aberto, alegre, acolhedor, isso já faz diferença. Quando você chega num lugar, todo mundo está fechado, frio, tudo isso aqui, você não sabe se você vai viver lá por quanto tempo, mas aqui é diferente. Chegando, a gente encontrou abraços em todos os cantos, e isso me faz bem. Creio eu que o preconceito depende de como você enxerga, essa é a primeira coisa. Quando você vive ou viver num país onde não tem preconceito, você chega num país onde existe preconceito, no início você não sabe o que é. Como no meu país, Congo, todo mundo é negro ou preto. E isso eu nunca me questionei sobre a minha raça. Era uma coisa natural você ser negro. Alguns europeus que viviam lá já sabiam que são pessoas estrangeiras, mas você está no seu país, todo mundo está com a mesma pele, cor da pele, isso não cria nenhum problema. De vez em quando tem alguns assim, bullying, que está mais clara, que está mais preto, isso pode acontecer. Mas o peso, a gente não sente. E quando a gente chega aqui, a gente entra numa outra cultura. Quando no momento assim, alguém faz alguma coisa com você, você não sabe se é isso ou não, aquilo. Mas eu tive essa alegria de, muito cedo, quando eu cheguei no Brasil, de conviver lá no Centro Cultural Missionário, em Brasília, onde eu aprendi o português. E lá havia aulas para aprender o português, e de tarde havia outras coisas sobre a realidade brasileira. E lá eu tive encontro com Dom Zumbi, Dom José Maria Pires, de boa memória, que faleceu. E ele veio nos falar da situação do negro no Brasil, desde a sua deportação, escravidão, tudo isso aqui. Aí que eu comecei um pouquinho a entender o que era a escravidão. E ele sempre se referia a nós negros, mas ele tinha uma pele clara, Dom José Maria Pires. Depois da palestra, eu fui encontrá-lo no escritório e perguntei para ele: o senhor sempre fala nós negros, mas o senhor não é negro, não. Aí ele riu, me olhou, ele riu, depois me disse: olha meus cabelos, olha minhas sobrancelhas aqui, olha meu nariz, olha meus lábios. Eu tive dificuldade para entrar no seminário por causa dessa minha aparência, esse meu perfil de ser negro. Aí que me assustei. Bom, então para você entender
que é negro você tem que ver cabelo, tem que ver nariz, tem que ver os lábios, sobrancelha, isso aqui. Essa é coisa que eu não sabia. É aí que eu comecei, pouco a pouco, a aprender como que se faz a discriminação. A ponto que eu diria, uma vez na sociedade, de maneira assim, aberta, eu senti isso. Era numa loja que eu queria comprar um sapato, a menina me mostrava sapatos, tudo isso aqui, que não me agradava, e depois ela foi no estante, ele tirou um sapato, eu estava olhando, interessado com isso aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui vai custar a sua pele. Eu falei, o que está dizendo? Ah, não, é brincadeira. Não, você sabe quanto custa a minha pele? Ah, não é brincadeira. Eu falei, não é brincadeira não. Você falou sério. Mas quem falou isso também não era uma branca, entendeu? Era também uma negra, de pele mais clara do que a minha clara, pensava que não é negra porque é morena, assim por diante. Bom, não levei assunto adiante não. De vez em quando a gente chegava num lugar assim, dentro da igreja, você chega, o outro padre convida você para celebrar uma missa, você chega, o povo não conhece você, chega, cumprimenta as pessoas, e você entra na sacristia, o povo olha para você como um estranho está invadindo um espaço. Aí, antes da missa começar, estão aí se perguntando, cadê o padre? O padre ainda não chegou, mas você está lá. Eles não se tocam em nenhum momento que você é padre. Eles veem que tem uma pessoa que nunca entrou na sacristia, entrou na sacristia. E aí, eu não falo nada. Deixo acontecer, e quando fica a hora de se parlamentar, aí abro minha bolsa, coloco a minha... Ah, é o padre. Agora que eu sou padre, porque eu vesti a roupa. Sem roupa, então ninguém prestava atenção em mim. Entendeu? Esse tipo de coisa acontece, mas de maneira um pouco velada. É discriminação ou não é discriminação? Eu não vou dar conclusão nisso, não. Mas eu sei que existe porque a gente vê na realidade de cada dia como está sendo tratado que tem a pele preta ou negra aqui no Brasil. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui com os negros também. E a situação dos negros no Brasil, isso aqui nem se discute, é só ver as pesquisas que acontecem, que falam por si, e que concluem também por si que isso é uma política que vem de muito tempo atrás e que continua discriminando, colocando os negros fora do centro da sociedade, aí nas periferias, estudo muito baixo, trabalhos que ninguém quer fazer, tudo isso aqui você vê isso. E de vez em quando você passa num lugar, você encontra negros só, está lá, os bastidores, quer dizer o quê? Onde faz trabalho pesado, mas na frente assim, naquele espaço que é realmente espaço de luxo, tudo isso aqui, você não vê negro na primeira linha não. E quando tem na primeira linha, sofre a discriminação porque trata ele como se fosse também empregado. Porque para o estereotipado brasileiro, o negro é quem faz trabalho pesado, assim, não reconhece ele, a não ser que ele já é muito famoso, é outra coisa. Eu não diria que a igreja perdeu a força. Se nós partimos da história da igreja em si, do cristianismo, vamos ver que por muitos e longos anos, até milênios, a igreja católica era aliada com a política. Então, no início, tudo isso aqui, até aquele termo cunhado, cesaropapismo, era o Papa era César ao mesmo tempo, era aquele que governava ao mesmo tempo. Bom, tinha seus pontos positivos, como tinha seus pontos negativos também. Mas essa mistura no início da igreja muito fez como que a igreja viveu crescendo com as mãos amarradas. Por exemplo, quem nomeava os bispos era o César, ou os imperadores, ou os príncipes, conforme o interesse deles, tudo isso aqui.
Ao longo do tempo, até Vaticano I, 1879, o sistema continuou. E quando veio o tempo de colonização, a igreja também andou de mãos dadas com os colonizadores. Nós sabemos muito bem disso. E não sei se esse tipo de coisa era benéfica para a igreja, porque perde um pouquinho o sentido do profetismo, de justiça, de anunciar o que é certo e de denunciar o que está errado. Agora, nesses últimos anos, claro que por causa de uma postura profética, que eu diria de um lado, e por causa de um posicionamento claro em favor daqueles que são deixados de lado, dos que sofrem, dos miseráveis, tudo isso aqui, aí a igreja começa a se distanciar um pouquinho também da política. Vamos recordar na época da ditadura militar aqui no Brasil, e a conferência da Puebla, em 69, que fez a opção preferencial pelos pobres. Essa aqui era Medellín, depois veio Puebla, Puebla também confirmou isso. A igreja entrou nesse confronto para o bem-estar do povo, para melhorar a vida do povo. E com certeza isso não agrada a todo mundo, não. E como prova disso, são os últimos 4 anos também, vocês sabem muito bem como que foi a tensão entre a Igreja Católica e o próprio governo. O presidente falava abertamente que a CNBB é uma coisa ruim, a CIMI, Conselho Missionário Indigenista, e não ser coisa de demônio, tudo isso aqui, o resto. Então, era uma política de tentar separar para melhor reinar. Mas isso conseguiu dentro da Igreja Católica, isso também aconteceu. Houve uma racha dentro da Igreja Católica, de um lado que apoiava o governo, do outro lado que mantinha uma postura mais profética. Agora, os protestantes, o que eles fazem aliando-se à política? Aí, se lá no passado essa aliança não foi uma boa coisa, você acha que vai ser uma boa coisa no futuro? Basta a gente olhar um pouquinho para os países muçulmanos, onde é a religião que define a política, onde a política anda conforme a religião. O que nós temos? Temos Afeganistão, temos Turquia, temos Iraque, no passado, temos Líbia. Posso falar um pouquinho também do país que sofre o fundamentalismo, Egito, de vez em quando acontece também, Arábia, alguns países onde você tem apenas essa única linha onde você pode andar. E nessa mesma linha onde você anda, então faz na sua cabeça o que se chama de lavagem de cérebro. E aí coloca outra coisa no lugar. Assim que nasce o fundamentalismo, o extremismo, assim por diante. E aqui no Brasil não foi diferente, não. Então esse casamento entre a política e a religião, principalmente o protestantismo, gerou para nós justamente o fundamentalismo. Chegamos a esse extremo, onde as pessoas não queriam nem pensar, nem fazer crítica, nem olhar à luz da própria razão, mas nega tudo e dá razão apenas a um César ou a um Papa que estava lá reinando. Então, isso não é uma boa coisa. Eu até agradeço para que essa igreja continue desta forma. Não seja uma igreja de multidão, porque sabemos que a multidão não significa muita coisa, mas que seja uma igreja de 12 apóstolos, que possa realmente fazer o trabalho da evangelização com toda a sua consequência. Quando eu estou falando da evangelização, não estou falando só de pregar o evangelho, porque o evangelho também é muito perigoso. Quando o evangelho denuncia a injustiça, quando o evangelho denuncia a pobreza, então tudo isso aqui é uma postura profética. Eu gostaria muito que a igreja voltasse a sua postura profética. Não só católica, não acho que toda a igreja deve ser uma igreja profética, que anuncia e que denuncia ao mesmo tempo. Essa é a minha visão. Agora, perdendo a multidão, não,
isso não me importa, não. A multidão é para quê? Se a multidão vai andar como se fosse uma manada de ovelhas, isso tem sentido? Não tem nenhum sentido. Então a preocupação minha hoje em relação à igreja, qualquer igreja que seja, é o profetismo. E os profetas nasceram, quando a gente vê isso aqui dentro da história do povo de Israel, é principalmente o momento em que os reis deixavam de seguir os mandamentos e mostravam outro caminho e desviavam o povo dos caminhos errados. Aí que os profetas surgiam para apontar, então, o desafio que acontecia na sociedade. É verdade, acredito eu que o Papa Francisco, ele é coerente. Ele tem a postura de uma pessoa coerente, autêntica, verídica naquilo que ele faz. Não é porque ele é Papa, mas quem sabe da história dele, quando ele era bispo, arcebispo em Buenos Aires, ele vai ver que ele está andando da mesma forma. Ele não saiu da postura dele de ser bispo porque ele é Papa. Ao contrário, ele levou isso aqui dentro da igreja para mostrar à igreja que a igreja deve ser uma igreja pobre, dos pobres, se despojando, não alcançando a riqueza. E quando você caça a riqueza, você se alia com aqueles que têm riqueza, e você sabe muito bem que a riqueza é uma coisa que segrega. E Jesus já dizia que é difícil servir a dois mestres de uma vez, a dois senhores de uma vez. Ou você vai amar a um, vai odiar a outro, ou vai servir a um, você vai deixar o outro de lado. Então o Papa Francisco está fazendo o seu trabalho, fazendo como que a igreja volte para o sentido profético. E para isso ele aponta as feridas dentro da igreja. Ele não está só falando para o mundo de fora. Primeiramente, ele fala para a igreja por dentro. Ele quer uma mudança da igreja por dentro. E aí ele encontra as mazelas, esse povo tradicionalista, tudo que estão lá, que estão mais olhando para a perda que eles vão ter, seja de honra, seja a perda material, assim por diante, do que essa reforma que o Papa Francisco quer. Então, esse é o problema do Papa Francisco. E por isso ele está sendo muito criticado, muito assim, apedrejado, até posso falar, dentro da igreja. Enquanto você vê, é uma coisa contra. Em vez que dentro da igreja acolhe o que o Papa está fazendo, é a sociedade fora da igreja que está acolhendo. É o mundo político fora que está aceitando o que o Papa está dizendo. E dentro da igreja não tem nada. Eu volto lá um pouquinho falando da multidão que a igreja perdeu, fazendo referência a Jesus. Havia multidão que seguia a Jesus. Será que essa multidão se converteu? Chegando a certo momento, a mesma multidão que ontem gritava Hosana, Hosana ao filho de Davi, gritaram crucifica-o, crucifica-o. Entendeu? Quando você está andando no sentido que o povo gosta, interesse do povo, de algumas pessoas, eles andam com você. Mas agora, quando você aponta as feridas, ninguém gosta de ouvir falar de suas feridas. Quem deixar lá para trás, se esconder, mostrar assim, ele é santo, ela é santa, é bonito, bonita, tudo isso aqui, sem manchas. Agora, quando você começa a pregar o evangelho mesmo, com suas consequências, ninguém fica com você. E vimos que Jesus crucificado, quase houve debandada total até na comunidade dos discípulos. Poucos ficaram acompanhando de longe, assim por diante. E como a igreja sempre de mulheres, as mulheres sempre estavam presentes. Jesus acompanhando Jesus na sua agonia até na sua crucifixão. Então isso, eu não me preocupo tanto com uma igreja que busca interesses. Me preocupo com uma igreja que seja anunciadora de luz de Cristo, na justiça, no amor, na paz de Cristo, tentando reconciliar as pessoas. Para entender a colonização na África, você tem que partir lá da Conferência de Berlim,
em 1884, 1885, como que foi repartido a África. E a partir de lá, você tem que ver também as manipulações que houve para que a Bélgica recebesse como presente ou como um dom o Congo. E não foi tanto a Bélgica que recebeu, não. No início era o rei da Bélgica que recebeu, a ponto que ele colocou o nome do Congo como Estado Independente do Congo. Quer dizer que não tinha nada a ver com a Bélgica, mas era uma coisa privada dele. Então, quando ele não conseguiu mais levar isso aqui adiante, então ele vai entregar isso à Bélgica, que naquela época até os parlamentares da Bélgica resmungaram até que não queriam, porque o ônus para a Bélgica seria maior, apesar da riqueza do Congo. Mas quando a Bélgica pegou o Congo, logo começou a exploração do Congo. Aí foi uma boa coisa para a Bélgica, a ponto que a riqueza que construi da Bélgica, eu diria que vem do Congo. A maior parte da riqueza da Bélgica vem do Congo, da exploração do Congo. Eu tenho algumas pessoas que passaram por essa época, sim, porque a independência do Congo foi uma coisa muito recente. O país acendeu a independência em 1960. Se eu nasci em 65, quer dizer que eu escapei de 5 anos da colonização. Mas os meus pais viveram a colonização, meus avós viveram a colonização. Então essa história a gente escutava como que acontecia. E não era uma história gloriosa, não. Apesar desse nome de desenvolvimento, civilização, nós viemos para tirar os negros, então, de animalismo, para introduzir no sistema da civilização, tudo isso aqui. Mas não aconteceu tanto assim, não. Porque a Bélgica, apesar de permanecer 80 anos explorando o Congo, dificilmente formou a liderança congolesa. A ponto que os primeiros que conseguiram, depois da independência, dirigir o país, era quem? Seminarista, que era Lumumba, e os outros, e aqueles que passaram pelo exército, que era Mobutu, que se tornou ditador depois, a serviço dos Estados Unidos da América, e da Europa também. Então, o sistema é o seguinte: o país pode ser rico, mas nós não vamos desenvolver o país, porque com a riqueza que tem naquele país, se desenvolver, se torna mais rico e mais potente. Portanto, a riqueza vai servir apenas para aquele país, mas nós precisamos daquela riqueza. O que temos que fazer é manter o país na situação está, para a gente continuar explorando. E quando eles veem que tem um equilíbrio, o país está se estabilizando, eles criam guerra por si, por lá, que se chama de guerras civis. Não tem guerras civis na África, não. Todas as guerras são guerras para exploração. A ponto que acontece só onde tem riqueza. E aí, se houve conflito, ou se tem conflito na outra área política, é para destabilizar a política. E isso não é uma coisa escondida, porque eu já ouvi líderes, pessoas políticas da Europa como dos Estados Unidos declarar abertamente que o Congo é muito rico, que não é justo que a riqueza só sirva para o povo do Congo. Então deve servir para o mundo inteiro. Os europeus chamam Congo de escândalo geológico, porque tem tudo lá concentrado no Congo, enquanto nas vizinhanças não tem quase nada. E isso também que alimenta as guerras que acontecem até hoje, a invasão, aquele genocídio que aconteceu já há mais de 10 anos, que já dizimou mais de 6 milhões da população lá no Congo, e ninguém fala, porque aproveita algumas pessoas. Então isso é a situação do
do país hoje, depois da independência. Como diz um general belga, general Janssens, ele dizia: depois da independência igual antes da independência. Para dizer o quê? Vamos continuar explorando você, colocando você de baixo, para que a gente continue fazendo o que a gente fazia antes com vocês. Essa política aqui reina hoje, não só no Congo, mas em muitos países da África. Então, onde alguém começa a se consolidar, logo tem problema. E você vai ver que são poucos países na África que têm estabilidade. Não sei o que eu vou dizer para você, mas eu sou desta filosofia ou dessa doutrina, mas melhor falar dessa espiritualidade, que o missionário não pode criar raiz. Ainda que goste muito de um lugar, ainda que o povo goste muito dele, não pode criar raiz. E qualquer raiz deixa a gente com ferida depois. Ferida por causa de esse deslocamento que você tem que fazer. Quando eu estava na formação, a gente brincava até dizendo que nós temos, além dos 3 votos, nós temos um 4º voto, que é o voto de estabilidade. Você não pode se estabelecer em algum lugar, você tem que estar no lugar como passageiro, como peregrino. Então, você chega no lugar, você faz o que você tem que fazer, você vive com o povo, você tem esse relacionamento, mas saiba que um dia você tem que sair. Em qualquer lugar por onde eu passei, eu vivi assim. Tem lugares que eu gostaria de ficar? Claro, tem. Eu sou humano, eu sou como qualquer pessoa, mas chegando a hora de partir, tem que partir. Porque se eu ficar minhas raízes aqui, fica muito difícil depois querer sair. E isso não é bom para mim, porque não me faz crescer. Isso também não vai ser bom para o povo, porque eles também se estagnam. A partir do momento que eu estagnei, eles vão também ficar parados. Eles não vão crescer na vida deles religiosas, não. É bom ter essa mudança, recomeçar. Se um dia eu vou voltar aqui, só Deus que sabe. Isso não vou dizer. Já aconteceu que estive em Itabira e voltei em Itabira. Trabalhei 2 temporadas em Itabira. Aqui, eu creio que talvez não aconteça, e se acontecer vai ser um milagre, porque com a idade também eu estou indo para a aposentadoria. Pareço assim, ainda bem de corpo, de aparência, mas já estão com 58 anos que vão completar. Então, a vida sacerdotal, quando chegar a 65 anos, já entra na fase de se retirar da frente dos trabalhos. Você pode estar ajudando para cá, para lá, mas você não pode mais assumir a frente, não. Mas o que estou dizendo aqui também não é palavra de evangelho, porque tem padres com 70 anos, então, aí como pároco nesse sentido. Depende de cada pessoa, e depende de cada diocese também. Mas eu creio que aqui eu vim, como eu falei no dia da minha posse aqui, eu vim para viver. Através da vida que a gente realiza a missão, ou serve. Então, eu vivi, eu servi, gostei daquilo que eu fiz aqui, ou como eu vivi aqui. E chegou a hora de ir para outro lugar. Então, como dizia os apóstolos, a gente queria ficar aqui ou ir para lá, mas o Espírito diz, você vai para outro lado. Então, vou me deixar conduzir pelo Espírito Santo para outro lado. Ninguém permanece neste mundo de instabilidade, de mudança permanente. Ninguém fica no mesmo lugar se ele não gostar. Essa é a primeira coisa. E ninguém faz a mesma profissão se não gostar, ou o mesmo serviço. Fazendo balanço da minha
trajetória de vida missionária e sacerdotal, eu posso dizer que ainda não completei a corrida, como dizia Paulo, mas combati o bom combate. E estou a caminho para completar a corrida, mas a fé, a perseverança, o zelo, o amor pelo trabalho, eu continuo fazendo da mesma forma como no primeiro dia da minha ordenação, ou no primeiro dia que eu entrei no convento. E se for para ficar aqui, eu fico. Se for para voltar para a minha terra, eu volto. Mas por enquanto não tenho perspectiva de voltar, porque eu passei toda a minha vida fora da minha terra. Os meus conhecimentos, meus relacionamentos estão aqui plantados no Brasil. Eu, quando volto na minha terra hoje, eu sou quase que um estrangeiro na minha própria terra. Entendeu? Agora, posso voltar lá, ter casa para os que se aposentaram, tem bem cuidado, todo mundo. Quando eu vou lá, não deixo de passar lá para ver os mais, como chama, antigos, que nos antecederam nesse trabalho missionário, conversar com eles e conviver com eles. Porque lá também pode ser meu lugar um dia. Então, eu sei disso. Mas, de outro lado, se eu posso ficar aqui, também não vejo problema não. Porque toda a vida, praticamente depois dos 30 anos até, eu estou aqui no Brasil. Então, 30 anos, não. Vamos ver aí, 65, 97, dá quantos? 32 anos. Isso. Então, o resto do tempo eu estou vivendo aqui no Brasil. E creio eu que, se eu ficar aqui, vou passar também meu tempo tranquilamente. Lá como aqui, meu contato depois de aposentar vai ser quem? Vai ser meus confrades. Não vai ser tanto o povo, não. Entendeu? São os confrades com que nós vamos ter vida na mesma casa, que eu conhecia como os mais velhos, ou os mais novos depois de mim, que vão também entrar nessa mesma turma. Aqui também é a mesma coisa. Porque não vou me iludir que eu vou ter visita de pessoas que vão se deslocar de um lugar para me visitar na casa, de retiro, tudo isso aqui, o tempo todo não. A minha vida vai ser a convivência daquela comunidade. É isso que faz, então, a nossa força como congregação. Você entra numa família, saindo da sua família, você abraça aquela família, e essa família vai abraçar você até no fim.